Nostalgia. Bom, esses dias eu tava às 2 horas da manhã, rolando meu TikTok, procrastinando meu sono de forma de recompensa do tempo que eu fiquei sem mexer por estar trabalhando. Aí apareceu um vídeo sobre escola pública. Bom, até aí nada demais. Só mais um vídeo qualquer. Mas por algum motivo aquilo me fez parar e pensar. Caramba, deixa eu ver se eu acho algumas fotos antigas da minha escola. E foi aí que tudo começou. Eu entrei numa página antiga da escola no Facebook e comecei a passar foto por foto, vídeo por vídeo e lembrança por lembrança. Só que o mais estranho foi que eu não estava apenas lembrando, eu estava sentindo, lembrando das amizades, das conversas, das brincadeiras das pessoas. E o foda é que não era só isso. Eu lembrava do que eu sentia, do jeito que minha mente funcionava naquele momento e da maneira de como eu enxergava o mundo. E mano, como que um cérebro consegue guardar tanta coisa por tanto tempo assim? Tipo, lembranças que ficaram esquecidas por anos, mas que por alguns minutos voltaram a existir. E uma coisa que me pegou mais ainda, eu comecei a procurar pessoas no Facebook uma por uma. Não todas, mas todas que eu lembrava. E aí a nostalgia bateu mais forte. Porque as fotos mostravam quem elas eram, mas os perfis mostravam quem elas se tornaram. Alguns tiveram filhos, outros se formaram, alguns mudaram completamente. Tinha gente que eu lembrava correndo no intervalo da escola, e agora parecia ser outra pessoa. Algumas pessoas construíram famílias, outras seguiram caminhos totalmente diferentes. E algumas, infelizmente, não estão mais aqui. E cara, foi nesse exato momento que eu percebi que eu não estava olhando apenas pra foto. Tipo, eu estava olhando para o tempo. Porque na minha cabeça todo mundo aí estava naquela sala, todo mundo estava naquela época e naquela fase. Mas a vida não ficou parada. Enquanto eu estava vivendo a minha história, todo mundo estava vivendo a deles também. E foi aí que eu senti o peso dos anos. Heráclito, um filósofo da Grécia Antiga, dizia que ninguém entra duas vezes no mesmo rio. E quanto mais eu penso nisso, mais sentido faz. Porque você pode voltar na mesma escola, você pode ouvir a mesma música e jogar o mesmo jogo. Mas nem o lugar é o mesmo, nem você mesmo, e talvez seja que isso dói tanto, mano. A gente tenta revisitar momentos antigos, aqueles momentos já nem existem mais da mesma forma. E o mais triste nisso é que a gente só percebe o valor das certas fases quando elas acabam. Que é meio que sacanagem, né, mano? Porque quando você está vivendo no momento, ele parece comum. Parece só mais um dia, só mais uma aula. Só mais uma conversa ou um desenho passando na televisão. Mas anos depois aquilo vira tesouro. E talvez você se lembre de acordar num sábado de manhã, assistindo o desenho, comendo bolacha e tomando seu Nescau, deitado sem fazer absolutamente nada, como se a vida fosse perfeita. E o mais engraçado é que naquela época você nem se questionava sobre a sua existência. Você só simplesmente existia. Você não pensava em conta, não pensava em trabalhar e nem no seu futuro. Você só vivia. E isso é muito louco. Porque você não fazia ideia de que um dia sentiria saudade daquilo. Porque ninguém acorda pensando, vou aproveitar porque daqui 15 anos eu vou sentir falta disso. A gente simplesmente vive. E talvez seja o motivo da nostalgia ser tão poderosa. Ela nos mostra que existem momentos especiais, sem que a gente percebesse. Aí você vem e me fala, mas nem todo mundo teve a infância. Tudo bem, eu concordo com você. Mas quer um exemplo de nostalgia? O carro do gás. Sim, o carro do gás. Mas eu tenho certeza que alguém vai entender. Porque quando aquele som passava na sua rua, ele não significava nada. Era só mais um som. Mas se hoje você ouvir a mesma melodia, tem alguma coisa estranha que acontece. É como se seu corpo continuasse aqui, mas uma parte de você voltasse para aquele lugar. Para outra época, para outra versão de si mesmo. E isso me lembra uma ideia de Marcel Proust. Ele acreditava que um cheiro, um sabor ou um som podia trazer de volta para o mundo inteiro o que parecia perdido. E talvez seja exatamente isso. A memória não desaparece, ela fica escondida, esperando alguma coisa para acordá-la. Uma música, uma foto, um cheiro, ou simplesmente o carro do gás passando na sua rua. E quanto mais eu penso nisso, mais eu percebo que crescer é estranho. Quando você é criança, o café era horrível, o Nescau era maravilhoso. Aí você cresce, você aprende a gostar de café, depois aprende a tomar sem açúcar. E um dia você percebe que virou exatamente aquele tipo de pessoa que seu eu de 8 anos de idade acharia esquisito. E não é só com café, é com tudo.
Quando a gente é criança, a gente sentia nojo de namoro, zoava quem beijava, achava até estranho. Aí você cresce e de repente aquilo se torna uma parte normal da sua vida. Os gostos mudam, a prioridade mudam, os sonhos e as mentes mudam. E talvez seja por isso que amadurecer tem esse gosto agridoce. Porque para uma nova versão nossa exista, várias outras precisam ficar para trás. Eu nem sei exatamente mais do que eu tô falando. Porque nostalgia não é saudade de objetos. Não é saudade daquela escola ou da música que a gente ouvia. É saudade de quem nós éramos quando tudo aquilo fazia parte da nossa vida. Kierkegaard dizia que a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. E talvez seja exatamente por causa disso que a nostalgia exista. Para que de vez em quando a gente olhe para trás, não para morar lá, mas para a gente entender o caminho que percorremos. E às vezes eu penso, como será minha nostalgia daqui 40 anos? Será que eu vou sentir saudade da escola como eu sinto hoje? Ou será que eu vou sentir saudade desse exato momento? Dos meus 20 anos, dos meus amigos, dos rolês, das conversas, dos problemas que hoje parecem enormes? Tipo, será que um dia eu vou olhar pra minha foto de agora e pensar, caramba, eu não sabia que aqueles eram os bons tempos? Porque talvez seja isso que acontece com todo mundo. Talvez por isso os idosos gostam tanto de contar histórias, ou param pra ver e observar o nascer do sol. Talvez por causa disso que coisas simples ganham tanto valor. Porque depois de ver muito tempo, você percebe que momentos mais importantes raramente parecem importantes. A vida não coloca música triste de fundo, não coloca legenda, não coloca aviso. Os momentos simplesmente passam. E só depois entendemos o valor deles. E talvez essa seja a parte mais bonita e mais triste da nostalgia. Ela dói porque nos lembra tudo que ficou pra trás. Mas ela também conforta, porque prova tudo aquilo que aconteceu. As pessoas existiram, as conversas aconteceram, os abraços e as risadas nunca foi em vão. Nada foi um sonho. E talvez a verdadeira mensagem da nostalgia não seja sobre o passado. Talvez seja sobre o presente. Porque enquanto você sente saudade de uma versão antiga de si mesmo, existe uma versão futura sua olhando para esse exato momento, para essa fase, para essa idade e para a sua rotina e sentindo exatamente a mesma saudade. Então talvez a gente devesse prestar mais atenção, viver um pouco mais devagar, observar mais os detalhes, porque um dia tudo isso que hoje parece comum vai virar uma lembrança. E quando esse dia chegar, espero que possamos olhar para trás e dizer: eu vivi. E no fim das contas, talvez isso seja tudo que realmente importa. Porque um dia nós também seremos apenas uma lembrança da nostalgia de alguém. E sabe o que eu acho mais estranho com tudo isso? É que talvez eu esteja sentindo a nostalgia de uma forma errada. Porque eu fico olhando para a escola, para a infância, para os desenhos e para as fotos antigas. Mas talvez eu devesse prestar atenção mais agora. Porque se tem uma coisa que esse vídeo inteiro me fez perceber, é que provavelmente eu estou vendo uma fase da minha vida que um dia eu também vou sentir falta. Talvez daqui a 20 anos eu veja uma foto minha de hoje, uma foto completamente comum, uma foto que hoje nem eu salvaria. Ela me destrua, porque nela vai estar uma rotina que não existe mais, amigos que seguiram outros caminhos e lugares que mudaram, pessoas que envelheceram e talvez pessoas que já até partiram. Bom, e isso é estranho, é só parar de pensar, porque enquanto eu estou aqui preocupado com o meu futuro, existe uma versão minha no futuro sentindo exatamente falta disso, desse momento, dessa idade, dos problemas que eu tenho hoje, das conversas que eu tenho e da vida que eu estou vivendo agora. E eu sei que isso parece meio maluco, mas para pra pensar. Quantas vezes você já quis voltar para aquela época sem perceber que quando você estava nela não queria estar em outra? Quando você estava na escola queria ser adulto. Quando ficou adulto sentiu falta da escola. Quando era criança queria crescer. E quando cresce, sente falta de ser criança. Parece que a gente passa a vida inteira correndo pra frente. E depois passa o resto dela olhando pra trás. Talvez a resposta não seja viver preso ao passado, mas também seja não ignorá-lo. Talvez a resposta seja entender que um dia tudo vira memória. Por isso que a nostalgia dói. Porque ela nos lembra que o tempo passa, mas também conforta. Porque ela prova que nós estivemos aqui, que amamos, que erramos e rimos. E talvez no final das contas, a nostalgia seja apenas o amor que sentimos por momentos que o tempo levou embora.